rapaziada, tudo certo? JV para mais um vídeo aqui no canal, tamo junto sempre. E hoje nesse vídeo você irá saber um pouquinho sobre os 5 piores momentos da história do Vasco, valeu? Então antes de mais nada, quem puder deixar o like, se inscrever, eu agradeço, valeu? Que é o mais importante. Vou deixar o comentário fechado para vocês aí, do inscrito fiel que pediu para eu falar um pouquinho sobre esse momento complicado do Vasco, né, que o Vasco teve. E vamos falar de Vasco, sobre isso. Primeiramente aqui, cara, vamos falar de uma das goleadas que o Vasco tomou, né, que o Vasco foi mais humilhado, podemos dizer, na sua história. Foi podemos dizer, a maior goleada que o Vasco já tomou, né, na questão jogos, que foi aquele 7-2, né, do Atlético Paranaense em 2005. Né, para quem não lembra, o Vasco terminou em 12º lugar no Brasileiro. O treinador na época do Renato Gaúcho. O Vasco sofreu muito mesmo, muito por pouco. O Vasco não caiu para a segunda divisão, né? Poderia ser a primeira vez que o Vasco poderia ter caído, mas graças a Deus isso não aconteceu. Mas essa goleada ficou marcada aí, porque o Vasco, né, até que estava melhorando, evoluindo um pouco, mas o Vasco tomou essa goleada aí catastrófica de 7-2. Ficou marcada para todo mundo, não só para o torcedor do Vasco, mas também para o torcedor do Atlético Paranaense, nessa goleada que o Vasco tomou, e o Vasco terminou em 12º lugar. Rapaziada, o Vasco tomou o 7-2 em 2005, e em 2006 passou mais uma vergonha ao lado de quem? Renato Gaúcho. O Vasco, né, enfrentava o Flamengo em 2006 na final da Copa do Brasil daquela época, e o Vasco perdeu a final da Copa do Brasil para o Flamengo por 2-0, para quem não lembra. Cara, já pensou, tu ser rebaixado, mas ao mesmo tempo, pô, você perder uma final, você escolhe, o que você prefere? Você perder a final por seu maior rival, uma competição importante, ou então seu clube ser rebaixado? Cara, assim, não sei, eu acho que, pô, prefiro ser rebaixado do que perder uma final, porque, cara, perder uma final é pior ainda, pro seu maior rival. Isso fica marcado na história do clube há tempo, e as pessoas falam, então assim, é muito complicado. Cara, o Vasco, assim, eu nem sabia disso, mas eu tô trazendo pra vocês. O Vasco perdeu a Copa do Brasil de 2006 para o Flamengo por 2-0. Esse foi um momento muito delicado para o torcedor vasco. Rapaziada, o primeiro rebaixamento do Vasco foi em 2008, com quem? Renato Gaúcho. Cara, na moral, o Renato Gaúcho, ele tem praga no Vasco. Só pode, cara. Tem praga no Vasco. Só pode. Não é possível, cara. Não é possível. Esse cara tem praga no Vasco. Só pode. Porra, não é possível, cara. Renato Gaúcho aí colocou o Vasco, deixou o Vasco em 12º, tô zoando, em 18º lugar, tá bom? Que é o mais importante. O Vasco com isso foi rebaixado pela primeira vez para a segunda divisão em 2008, em 18º lugar. Tranquilo, rapaziada? Vasco, primeiro rebaixamento do Clube de Regatas Vasco da Gama. Rapaziada, em 2013 aí veio o segundo rebaixamento do Vasco, né? Que é complicado. O Vasco precisava até de uma vitória contra o Atlético Paranaense, mas o Vasco tomou aquela goleada por 5-1 para o Patético, né? Para o Atlético Paranaense. O Vasco perdeu por 5-1 para o Atlético Paranaense, e com isso, né, o Atlético acabou goleando o Vasco, rebaixando o Vasco. O Vasco que tinha até chance de poder reverter essa parada toda e colocar o Fluminense ou o Flamengo no rebaixamento, né, para 2014, mas o que aconteceu foi isso aí, galera. O Vasco deu mole e foi rebaixado pela segunda vez. Ainda teve aquela briga que ficou marcada, né, lá no estádio do Joinville, né, aqui, vocês sabem o que aconteceu, briga pra lá, pra cá, torcedor do Vasco, do Atlético, é osso. E também aí o último rebaixamento do Vasco em 2015, dessa vez aí sendo o Carioca com mais rebaixamento, com 3 rebaixamentos em menos de 10 anos. O Vasco foi rebaixado em 2015 pela terceira vez, né, podemos dizer aí, tinha chances de ganhar do Coritiba, né, se me engano, se ganhasse do Cuxa o Vasco não cairia, mas o Vasco empatou com o Coritiba, né, nos casos do Couto Pereira, e com isso foi aí rebaixado para a segunda divisão mais uma vez, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, rapaziada, esses são os momentos mais difíceis e complicados do torcedor vascaíno. Vale ressaltar também aquela final da Copa do Brasil, se não me engano, de 2014, né, 2013 ou 2014, que o Vasco perdeu para o Flamengo, lembra? Que fizeram até o gol da mão
E também foi um momento muito complicado pro torcedor do Vasco, que pô, tava lutando, podendo conquistar um título de expressão pela segunda vez. E o Vasco foi roubado na cara de pau e ficou mais uma vez marcado na história por perder para o seu rival aí pela segunda vez em uma competição nacional importante como a Copa do Brasil. Valeu? Então esse é o vídeo para vocês aí sobre o momento ruim do Vasco. E tamo junto sempre. E se você puder, pô, me seguir lá no Instagram, segue lá João Vitor Oficial 05. Abraço sempre, rapaziadinha. Tamo junto.